Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Um sábado abençoado para cada um de nós. Por aqui nós temos um sábado mais frio, um sábado com uma chuvinha, mas glória a Deus, estamos juntos, né, para a gente meditar na palavra. Queridos, hoje eu quero tratar um tema com vocês chamado vida de oração. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Daniel, né? A gente tem um exemplo muito grande de Daniel na Bíblia, né? Sobre vida de oração. E a gente vai discorrer em alguns outros textos. Ao longo desse devocional, a gente vai falando sobre esses textos, tá bom? Quero ler com vocês agora Daniel, capítulo 10, o versículo 12, que diz assim: Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Queridos, o contexto desse capítulo, Daniel, ele tem uma visão e ele fica assim perplexo pela visão que ele teve e o próprio Deus fala com ele: Não tenha medo, Daniel. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele. Queridos, eu fiquei meditando muito nesse versículo e isso me chamou muita atenção. E eu queria que você pensasse como que está hoje a sua vida de oração. Talvez, queridos, você está orando, você tem buscado a Deus, você tem colocado, sua vida diante de Deus, talvez você está tendo uma vida de oração, só que está acontecendo quando você começou a orar, começou a aparecer lutas difíceis na sua vida. Talvez você ficou doente, talvez você está enfrentando alguma dificuldade, com relação à sua saúde, talvez você está passando por um processo de luto, talvez você orou por alguém e essa pessoa... Deus recolheu essa pessoa, entendeu? Você está passando pelo luto. Talvez você está orando e está tendo conflitos dentro da sua família, conflitos ferrenhos. Talvez você está orando e você está passando por um estresse ministerial tão grande que você se pergunta: meu Deus, por que esse caos está instalado apesar das minhas orações? Queridos, isso é normal, tá? Entenda assim que é normal a gente talvez ter esse tipo de questionamento. Só que eu fiquei pensando também em situações que eu já ouvi de algumas pessoas, das pessoas falarem assim: caramba, Ayla, eu tô orando e a minha vida tá um caos, as coisas tá um caos, então por que eu vou orar? Por que eu vou continuar a orar? Talvez você já esteve numa conversa em que alguém falou isso para você também, queridos. E eu espero que você tenha respondido isso que eu vou responder para você aqui agora. Por que nós precisamos continuar a orar? Queridos, Deus nos diz para orar. É Deus que nos diz para orar. E também você pode pensar, se você está orando, está acontecendo tudo isso, imagina se você não estivesse orando. Imagina o quão pior talvez as coisas estariam. Queridos, quando a gente olha também para o texto de Lucas, capítulo 18, quando tem a parábola do juiz iníquo, Jesus falou para os discípulos dele para quê? Para a gente perseverar em oração. Queridos, não é para a gente desistir de orar, embora o caos esteja instalado. Não deixe de orar. Na parábola do juiz iníquo, Jesus fala: quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Será? Tantas vezes, queridos, nós permitimos que a resposta determine o nível da nossa fé. Só que não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que permitir que a nossa fé nos traga uma maior compreensão da oração, queridos. Em nome de Jesus, que a sua fé não esteja baseada nas coisas que estão acontecendo momentaneamente. Não, mas que a sua fé esteja firmada para que você compreenda as orações e as respostas de Deus. Queridos, entenda que se as circunstâncias que estão à nossa volta, se elas nos cegarem, nós perderemos o foco da batalha.
Nós vivemos em meio a batalhas. Eu tenho certeza que você é ciente disso. Então não permita que as circunstâncias te seguem, porque nós não podemos perder o foco da batalha. Se a gente olhar para a vida de Daniel, queridos, Daniel ele se submeteu a Deus. Ele recusou a abandonar a sua fé porque ele sabia que Deus lhe responderia. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, queridos, depois se você quiser ler na sua Bíblia, fala o quê? Nós vivemos pela fé e não pelo que nós vemos. Queridos, talvez hoje sua vida esteja um caos, talvez sua saúde está com problema, talvez sua família está com problema, talvez seu casamento está com problema, talvez seus filhos estão rebeldes, talvez o seu ministério está passando por muito estresse, entendeu? Uma situação muito estressante. Mas, queridos, em nome de Jesus, viva pela fé. Não se apegue às circunstâncias que estão acontecendo hoje, agora. Imagine se Daniel desistisse de orar devido à demora da resposta de Deus para ele. Imagine se isso tivesse acontecido. Mas não, queridos, hoje o Senhor nos exorta nesse devocional para a gente perseverar como Daniel. Lembre-se que o inimigo ele quer nos manter focados em nós mesmos. O inimigo quer que a gente se esqueça da batalha que nós estamos vivendo. Queridos, a palavra de Deus fala para nós, em Isaías e em Mateus. O pecado não confessado e a falta de perdão impedem que as nossas orações sejam ouvidas. Se talvez hoje você precisa confessar os seus pecados, talvez hoje você precisa perdoar. Queridos, faça isso o mais rápido possível para que as suas orações sejam ouvidas. Em nome de Jesus, Deus ele nos ouve quando nós nos submetemos à sua vontade e quando nós permanecemos inabaláveis na fé. Aprenda essas duas coisas hoje. Aprenda isso. Seja inabalável na fé. Seja inabalável na fé. Seja impagável na oração. Não importa o que você está passando, não deixe de orar. Ah, mas a situação está difícil. Você vai orar mais. Você vai orar pela situação, pela pessoa, pelo estresse que você está vivendo. Você vai orar mais. Você vai pedir para Deus fortalecer sua fé. E hoje, querido, se submeta a Deus, porque Deus vai te responder. Não fique apegado a Deus está demorando para responder. Não fique apegado a isso, mas ore. Persevere, se submeta a Deus, não abandone sua fé, porque o Senhor irá te responder. Ele responde orações. Ele responde. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar juntos, queridos. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais esse devocional. Obrigada por esse final de semana abençoado que o Senhor tem preparado para nós. Paizinho, nós queremos pedir perdão, ó Pai. Queremos pedir perdão a Ti, meu Deus, se porventura tem algum pecado na nossa vida que ainda não foi confessado. Nós pedimos perdão, ó Deus, por todos os pecados ocultos que se encontram dentro de nós. Senhor, nós pedimos perdão. Nós pedimos perdão, ó Pai, porque muitas das vezes a gente não consegue perdoar. E nós queremos esse perdão sobre nós, Senhor. Nós queremos confessar os nossos pecados. Nós queremos pedir perdão a Ti, ó Pai, e perdão por aqueles que nos ofenderam, Senhor. Deus, nós não queremos que as nossas orações sejam impedidas de ser ouvidas pelo Senhor, Pai, não. Nós pedimos para que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos submetermos à Tua vontade. Fortaleça a nossa fé, Senhor, e que a gente possa escutar o Senhor falando conosco, Paizinho. Em nome de Jesus, que a gente possa se humilhar diante da Tua presença, Pai. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que estão ouvindo esse devocional, que estão ouvindo essa oração e hoje estão vivendo no meio do caos. Senhor, ajuda essas pessoas a perseverarem na oração. Ajuda, meu Deus, essas pessoas, porque nós sabemos que se nós permanecemos inabaláveis na nossa fé, se nós permanecemos com a nossa vida de oração, o Senhor, no tempo oportuno, o Senhor nos responderá, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos nos alimentar da Tua palavra, Senhor. Nós queremos perseverar em oração, Paizinho. Por isso, nos ajude, Pai. Que a Tua palavra
Que a tua palavra seja alimento diário para nós, meu Deus. Que o Senhor nos ajude até o último dia, quando o Senhor voltará para buscar a tua igreja. Que nós possamos estar firmes, Senhor, alicerçados no Senhor. Que a nossa fé seja inabalável, meu Pai. Nós amamos o Senhor e nós pedimos a tua graça sobre nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.